Segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, passamos este final de semana aí ainda sob o impacto da indicação de Flávio Bolsonaro para ser o futuro candidato da nossa direita. Indicação de Jair Bolsonaro, seu pai. E claro que nos bastidores da política brasileira muito se falou, muito se comentou e muitos pauzinhos estão sendo mexidos para entender qual foi a jogada de mestre de Jair Bolsonaro. Aquele cheque que ele deu e que, claro, a esquerda não estava preparada, pelo menos por enquanto. Por quê? Quando o Jair Bolsonaro finalmente decidiu indicar o nome de Flávio como, digamos assim, aquele que vai liderar a direita nos pleitos do ano que vem, a movimentação caiu como um raio no tabuleiro político. E isso é fato. É claro que a escolha feita foi uma sacada de mestre. Justamente no momento em que Jair Bolsonaro estava se sentindo abandonado pelo Centrão, esquecido, né? No momento de sua maior fragilidade, digamos assim, não somente física, como psicológica. Preso sem poder falar, se movimentar, se comunicar. Diante disto, com uma percepção rara, decidiu transformar sua escolha em um teste de lealdade. Não apenas para os aliados, mas para todo o sistema político. E a mensagem foi simples, meus amigos, né? Simples e direta, diga-se de passagem. Quem continuar ao lado dele, agora permanecerá até o final. Quem der o aval para sua escolha, não vai poder mudar no meio do caminho, porque vai pegar mal, né? Agora, quem recuar, quem não aceitar essa indicação, vai revelar suas verdadeiras intenções. Isso é claro. Mas se na direita a indicação reorganizou as tropas, sim, porque acalmou o ambiente dentro da direita. Vocês podem perceber que acabou aqueles disque-disque, desencontros nas conversas, bate-bocas, tudo se apagou. Mas enquanto isso aconteceu na direita, na esquerda o impacto foi de puro desespero. Eles não esperavam por isto. A base governista, primeiro, esperava que Jair Bolsonaro lançasse o nome somente o ano que vem. E assim mesmo, não tinham certeza de quem seria lançado o candidato. E aí, a base governista, então, pega de surpresa como foi, pela habilidade estratégica de Jair Bolsonaro, correu para reacender velhas narrativas. A esquerda prometeu fazer Flávio Bolsonaro reviver o passado, como que se a eleição fosse um tribunal e não uma disputa aí de projetos para o futuro do país. Já tiraram do armário aquelas acusações antigas, né, já exploradas, como a tal rachadinha, né, compra de mansão, suspeitas antigas de que nunca se traduziram em verdade, né? Muito menos em condenações, e até mesmo aquelas insinuações de que o Flávio estaria ajudando Jair Bolsonaro a fugir. Vejam só a que ponto chegou a esquerda. Tudo reciclado, tudo reapresentado como se fossem revelações bombásticas, urgentes, né? Quando na verdade apenas provas de um desespero político diante de um adversário já fortalecido. Pior de tudo é perceber que a própria esquerda acabou dando munição para que uma futura campanha de Flávio Bolsonaro possa explorar a relação do irmão do Inácio com o roubo do INSS, roubo aos aposentados, né? E com a mesada de R$300 mil mensais ao Lulinha, diretamente das mãos do careca do INSS. Se eles vão reviver rachadinha, então vamos anexar ao Inácio a vida, no mínimo, suspeita, suja, de seu filho e de seu irmão.
Mas a estratégia é clara: desgastar o filho para atingir quem? O pai. Só que esse jogo ficou ainda mais evidente quando surgiu a terceira peça no cronograma da esquerda. Nos bastidores do judiciário, começou a circular a informação de que o Supremo Tribunal pretende julgar o caso do Eduardo Bolsonaro, de coação, né? De interferência de julgamento de Jair Bolsonaro. Eles querem julgar esse caso antes de o TSE abrir oficialmente o prazo para registro de candidaturas. A ação na qual o Eduardo é réu, como eu disse, por suposta coação, poderia ter sido aberta em qualquer momento, nesses dias que se passaram, meses, não? Em qualquer momento. Só que não. Esperaram, curiosamente, para talvez colocar esse julgamento agora, quando já existe o nome de Flávio Bolsonaro como possível candidato da direita, possível e provável, né? Da direita. Então julga-se ali o Eduardo para também jogar outra pecha de que a família Bolsonaro é isto, é aquilo, aquilo outro. Né? A sequência dos fatos apresentados até agora deixa nua e crua os interesses, as intenções da esquerda, né? Com interpretações complexas. Bolsonaro escolhe o Flávio como candidato, o PL fecha fileiras ao redor dele, a esquerda entra em pânico e passa a ressuscitar acusações antigas, e logo após, o Supremo acelera então o julgamento contra o outro filho de Jair Bolsonaro, em um time que chama mais atenção pelo contexto do que pelo conteúdo jurídico. O movimento não parece espontâneo, muito pelo contrário, parece muito mais um movimento coordenado, como que se várias engrenagens tivessem começado a girar ao mesmo tempo, mas com um único objetivo: criar barreiras, criar ruídos e principalmente narrativas que possam travar a ascensão da família Bolsonaro no pleito de 2026. De forma dura, eles descobriram que o nome Bolsonaro continua mantendo o mesmo peso político no Brasil. É um peso avassalador. Enquanto a direita então reorganiza seu eixo em torno de um nome, a esquerda tenta desesperadamente reconstruir um inimigo que eles possam derrotar. Porque eles tentam ganhar não crescendo, não mostrando suas habilidades, mas desqualificando o adversário, que é uma forma covarde de lutar. E quando o discurso político não basta, outros braços do sistema começam a se mover. A cronologia revela não apenas os fatos, mas o medo. E esse medo é palpável, estratégico, quase que instintivo. Medo de que, mesmo depois de tudo, Jair Bolsonaro ainda consiga virar o jogo, dessa vez com Flávio Bolsonaro na linha de frente. E ele não vai chegar lá em 2026 como um tiro no escuro. Não, muito pelo contrário. Ao contrário dessa caricatura que a esquerda tenta colar na família Bolsonaro, o senador sempre teve um perfil que escapa dos rótulos fáceis. Flávio Bolsonaro tem experiência legislativa sólida, postura moderada, o que é muito importante, capacidade de dialogar, né? Um diálogo aí real com diferentes setores e, inclusive, com pessoas de temperamento contrário aos da direita, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro ele sabe somar ao invés de dividir. E ele aprendeu a ser firme sem ser intransigente. Ele sabe negociar sem trair princípios. E sabe conciliar sem ter que se ajoelhar e pedir amém. É exatamente esse equilíbrio que assusta o sistema, porque atrai o centro, parte do centro pelo menos, aproxima os moderados e oferece ao leitor conservador algo que a esquerda jurava que não existia mais,
que é a continuidade do bolsonarismo com maturidade. Sim, porque muito embora todos nós sejamos bolsonaristas, não podemos imaginar que Jair Bolsonaro foi 100% perfeito em tudo. Ele deu umas escorregadas, se enganou com algumas pessoas, mas isso é parte da política. Ele não é adivinho, ele é um ser humano que confiou, que acreditou e depois descobriu que estava enganado. Mas nada que tenha atrapalhado seu magnífico governo. Nada que tenha jogado o Brasil no barranco. E agora, passado esse tempo todo, o Flávio Bolsonaro, com a experiência adquirida e com o conhecimento de como é um governo federal, ele sabe usar isso tudo com muita maturidade. Enquanto tentavam vender a ideia de que o bolsonarismo havia morrido com a perseguição ao presidente, o nome de Flávio foi ganhando peso nos bastidores. Mas não como um radical, e sim como alguém capaz de reorganizar a direita em torno de um projeto mais amplo e que fala com o eleitor conservador clássico, com aquele que está indignado com a corrupção, que está indignado com tudo de ruim que acontece nesse governo, né? Com o empresário que está sufocado por conta de impostos e até com o cidadão comum que não aguenta mais esse conflito permanente que a esquerda criou, que a esquerda fez questão de fincar no coração do Brasil, essa divisão. Mas também, como se diz, Flávio Bolsonaro não aceita entender o Brasil como um país ajoelhado diante do crime, né? Diante da inflação e do aparelhamento institucional. Ele sabe que tudo isso existe e acontece, mas não vai se submeter a engolir essa situação. E a esquerda torcia para enfrentar aí um adversário caricato e recebeu, ao invés disso, um candidato competitivo, articulador e preparado. E aí veio o fato que virou a chave. O anúncio oficial da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. E realmente virou a chave, mudou o discurso. Não se fala mais de divisão da direita, racha, briga, encrenca, nada disso. Em poucos dias, aquilo que parecia apenas um movimento interno da direita, né, se transformou em um dado concreto. Virou a mesa. O Instituto Verità colocou hoje no ar, divulgou hoje, uma pesquisa que eles fizeram nesses 2 últimos dias, dia 6 e dia 7, sábado e domingo. E é a primeira pesquisa nacional após o anúncio do resultado. Porque aquela do Datafolha, que saiu no sábado, aquela pesquisa deve ter sido feita na madrugada, de sexta para sábado. Não dava tempo para fazer pesquisa e dizer que o Inácio tinha 15% à frente de Bolsonaro. Isso é ridículo. Então o Verità fez nos dias de sábado e domingo, né? E claro que o resultado foi outro choque para a esquerda. Um choque para quem acreditava que o Inácio navegava sozinho no tabuleiro. Com 2.519 entrevistados, né? O levantamento mostrou Flávio Bolsonaro praticamente com o mesmo percentual do atual inquilino do Palácio do Planalto. 39,8% para o petista, 39,2% para Flávio Bolsonaro. E aí é que entra o detalhe que desmonta toda a narrativa construída pela grande imprensa. Flávio Bolsonaro acabou de entrar no jogo e nem tem ainda uma estrutura de campanha competitiva, organizada, preparada. Enquanto o Inácio está em campanha velada e permanente já há 3 anos, com a máquina pública na mão, os holofotes institucionais, estrutura partidária, presença diária na mídia e redes sociais sendo bancados com dinheiro público. A direita, na prática, ainda nem foi a campo
com tudo que pode mobilizar. E mesmo assim, em 48 horas, né, na pista, o senador Flávio Bolsonaro já toma metade do eleitorado nacional. E isso revela duas coisas que ninguém, nos grandes veículos principalmente, quer admitir abertamente. Primeiro, o eleitor conservador não foi destruído, muito menos desmobilizado. Ele está aí, atento, organizado, esperando um vetor claro para onde direcionar sua força. A perseguição ao presidente Jair Bolsonaro não matou o movimento, apenas empurrou parte dessa energia para a expectativa de continuidade. Quando o nome de Flávio foi colocado, esse eleitoral respondeu imediatamente. O segundo ponto é que o Inácio parece já ter batido no teto de suas possibilidades, né? De seu espaço para crescimento, pois esse espaço diminuiu, reduziu. E eu nem acredito que ele tenha 39% de intenções, muito pelo contrário. Portanto, diminuiu o entusiasmo também. Aquela euforia murchou, a esperança de hegemonia evaporou. Quem aparece crescendo agora é a direita, com nome, rosto, sobrenome e capital político próprio. O que a pesquisa do Veritá escancara é que a frase "não existe outro Bolsonaro" desmoronou água abaixo, em tempo recorde. Não porque Jair Bolsonaro seja substituível, não, ele é único. Ninguém apaga aí o papel histórico que ele teve. Mas porque o projeto ideológico, o campo político e o sentimento de revolta contra o sistema encontraram continuidade em alguém capaz de dialogar com mais frentes. Flávio Bolsonaro não chega como uma cópia, mas como uma evolução de fase. Carrega todo o legado do pai, mas adiciona um perfil moderado, articulação institucional e uma linguagem que fala também com quem não se considera de direita, aqueles que estão indecisos, mas que já estão cansados da estagnação petista, lulista. Do ponto de vista político, o tabuleiro ganha outra leitura. Até ontem, a narrativa era de que 2026 seria um passeio, que o Inácio iria escolher o adversário, e que a direita estaria fragmentada, perdida, punida e humilhada. Hoje, o dado é outro. 39% para cada lado. Essa disputa deixou de ser teoria e passou a ser realidade. Não há mais espaço para bravatas da esquerda, de vitória garantida. O cenário se transforma em uma guerra, voto a voto, narrativa a narrativa, de Estado a Estado. E claro que eu não estou entrando no mérito de confiança 100% na máquina eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro. Né? Não estou levando isso em consideração, estou falando fato a fato de quem é quem, certo? E é aí que entra a parte da estratégia do jogo, que é trazer Minas Gerais para perto, como eu citei no vídeo de ontem, trazer Romeu Zema para perto, trazer os votos do segundo maior colégio eleitoral, consolidar o estado de São Paulo, que já está consolidado. Flávio Bolsonaro colocou 2 vídeos enaltecendo o papel de Tarcísio de Freitas, dizendo que Tarcísio de Freitas é o melhor nome hoje da direita, palavras de Flávio Bolsonaro em vídeo. E o Tarcísio reafirmando que será candidato à reeleição por São Paulo. Então amarrou o estado de São Paulo com Flávio Bolsonaro. Ele pretende ainda fortalecer o Centro-Oeste e recompor o Sul. Além de trabalhar com os indecisos, evidentemente, que rejeitam tanto o radicalismo quanto a leniência com o crime organizado. E com a corrupção, né? Com um candidato que sabe unir e não rachar, que é firme sem ser histérico e que mostra capacidade de diálogo sem vender a alma ao sistema,
a direita deixa de ser apenas resistência e passa a ser alternativa de governo. Fato é, meus amigos, que o jogo mudou e Flávio Bolsonaro já provou com números e também com perfil que não entrou para cumprir um papel, ele entrou no jogo para disputar a cadeira presidencial, sim. Claro que ainda está muito longe, existe muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas hoje temos um nome. O nome é totalmente aceitável pelos conservadores, aceitável por toda a família Bolsonaro, pelos seus aliados mais próximos, e a imprensa já não sabe mais como vai executar esse trabalho de espizinhar a vida de Flávio Bolsonaro, que eles já fizeram há 4 anos atrás. E não sei se requentar narrativas vai funcionar dessa vez. Porque foram com essas narrativas que os militantes da esquerda descobriram que foram enganados nesses últimos 4 anos. Descobriram isso, está aí. Perguntem aos professores que imaginavam um aumento salarial que não veio. Perguntem aos Correios que prometem entrar em greve agora, porque estão sendo ameaçados de demissões em massa. Perguntem ao mercado financeiro, não aquela elite porca da Faria Lima não, que lava dinheiro por PCC, não essa. Para os verdadeiros, aqueles que realmente analistas do mercado financeiro, que conhecem a Bolsa de Valores, perguntem a eles qual é a preferência de quem tem. Quem gosta do Inácio são aqueles que gostam de faturar fácil, mas quem gosta de investimento sério quer garantias, e esse governo não dá garantia de nada. Então, estamos aí por enquanto em boas mãos e muita coisa vai acontecer daqui para frente. Eu espero estar presente com vocês para discutir assunto por assunto quando surgir, ok? E espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aí deixem os likes, se inscrevam, chamem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Peguem o link desse vídeo, coloquem nas suas redes, né? Vamos insistir, quem sabe um dia a gente comece a voar mais alto, não é isso? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.